aula você verá: unidade temática, geometria e funções, objetos do conhecimento, medidas de superfície, objetivos de aprendizagem, medir a área de uma superfície retangular, conhecer as unidades das medidas de superfície, resolver problemas que envolvam a utilização do cálculo de área de triângulos, retângulos, quadrados, paralelogramos e trapézios, utilizar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas. Olá, galerinha! Na aula de matemática de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre medidas de superfície, o que é isso, algumas unidades de área e também algumas fórmulas para cálculo de área de figuras que são mais comuns, tá? Bom, galerinha, agora que a gente já sabe o que é uma superfície e como a gente faz a medida dessa superfície por meio de uma área, a gente precisa conhecer quais são as unidades de medida de área. O que a gente utiliza para representar a área como uma unidade. Então, olha só, quando a gente fala de área, a gente vai utilizar as mesmas unidades de medida de comprimento. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Só que essas unidades vão estar elevadas à segunda potência, quer dizer, elevada a 2. Por que elas vão estar elevadas a 2? Porque a área não é uma unidade unidimensional, como é o caso do comprimento. A área é uma unidade bidimensional, quer dizer que tem duas dimensões. Por isso que a unidade de medida fica elevada à segunda potência, quer dizer, fica elevada a 2, tá? Existem também algumas outras unidades, quando a gente fala de áreas muito grandes, como o alqueire, como o hectare, tá? Mas de forma geral são as mesmas do comprimento elevado à segunda potência. Eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha dessas unidades. Bom, essa aqui é mais ou menos uma representação da tabelinha que vocês acabaram de ver. Se vocês observarem, são realmente as mesmas unidades, como eu falei anteriormente, das que são usadas para comprimento. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que todas elas são elevadas à segunda potência porque a área é uma unidade, é uma grandeza bidimensional, certo? Como que a gente faz a transformação? Nós já vimos que para fazer a transformação de comprimento, a gente vai multiplicando ou dividindo por 10. Por exemplo, quando eu preciso fazer uma transformação para uma unidade menor, que a gente chama de submúltiplo, a gente vai sempre multiplicar, né? Multiplico por 10, 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 multiplico por 10. Quando nós vamos fazer uma transformação para os múltiplos, para unidades que são maiores, ao invés de multiplicar, a gente sempre divide por 10, certo? Então, para transformar para os submúltiplos, que são unidades menores, a gente vai multiplicar. Para transformar para unidades que são maiores, a gente vai dividir, certo? E aí eu disse a vocês que em comprimento, a gente ou multiplica por 10 ou divide por 10, certo? Aqui, como a minha unidade é bidimensional, quer dizer, elevada ao quadrado, de duas dimensões, a gente vai fazer a mesma coisa, só que elevada ao quadrado. Então, quanto que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Então, para a gente fazer a transformação, ao invés de multiplicar ou dividir por 10, a gente vai multiplicar ou dividir por 100. Então, aqui, ó, para fazer as transformações para os submúltiplos, que são unidades menores, a gente multiplica por 100. Para fazer transformações para as unidades maiores, para os múltiplos, a gente divide por 100. E assim a gente consegue trabalhar a transformação quando é necessário. Em algumas situações, de algumas formas, de algumas figuras, por exemplo, a gente vai ter unidades medidas em unidades diferentes. Então, a gente precisa sempre trabalhar com uma mesma unidade de medida. E, às vezes,
mesmo tendo a mesma unidade de medida, o problema me dá uma situação com uma unidade diferente. Então, a gente precisa saber fazer essa transformação, tá bem? Lembrando que isso aqui também está na tabelinha que eu mostrei para vocês. Vou colocar a tabelinha mais uma vez, tá? Para a gente conferir essa transformação. Então, pessoal, agora que a gente já sabe como usar a unidade de medida de área, que a gente usa para medir uma superfície, como é que a gente calcula, então, a área? Nós já vimos que a superfície é o plano, né, é a figura, e a área é a medida desse plano, literalmente dessa superfície. Agora, como que a gente faz para calcular essa área? Para calcular a área de uma superfície, a gente tem formas diferentes de fazer isso. Por quê? Porque de acordo com o formato que a superfície tem, a forma de calcular é diferente. Então, tudo vai depender de qual formato da superfície. Se a superfície tem um formato retangular, a gente vai calcular a área de um jeito. Se ela tem um formato de um triângulo, a gente vai calcular a área de outro jeito. E assim por diante, tá? Para isso, existem algumas fórmulas, né, que são padrões, generalizações, que nos ajudam a calcular essas áreas. Eu vou mostrar para vocês algumas fórmulas que são as mais comuns da gente utilizar, tá bem, pessoal? Então eu vou começar mostrando para vocês duas formas, né, que superfícies podem assumir, que é a forma de retângulo ou paralelogramo. Eu mostrei as duas aqui juntas porque elas têm exatamente a mesma fórmula para cálculo de área, mas elas têm formato diferente. O retângulo, né, que é um quadrilátero, uma figura de 4 lados, que tem as duas bases com a mesma medida e as duas alturas com a mesma medida, lembrando que os ângulos internos são ângulos de 90 graus. Então, a gente chama, por exemplo, isso de base, isso de altura, lembrando que essas duas são iguais e essas duas aqui também. E para calcular a área de um retângulo, basta que a gente multiplique base vezes altura, tá? No paralelogramo é a mesma coisa. Só que se vocês observarem, o paralelogramo ele também é um quadrilátero, também é uma figura que tem 4 lados. As duas bases são iguais e as duas laterais oblíquas também são iguais, tá? Para calcular a área, a gente também faz base vezes altura. Lembrando que a altura não é a lateral oblíqua, tá? A altura é sempre em linha reta, formando um ângulo de 90 graus com a horizontal, né? Então, aqui nós temos a altura do paralelogramo. Imagina que um paralelogramo, eu costumo falar isso muito com os meus alunos, imagina que o paralelogramo é um retângulo que bateu um vento e ele ficou meio empenado, tá? Então, é basicamente isso. Por isso que o cálculo de área deles é o mesmo, tá? Base vezes altura. Vamos ver mais duas formas agora de como a gente faz o cálculo de área. Agora nós temos aqui um quadrado, que também é um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, mas a característica do quadrado é que esses 4 lados são iguais, eles têm a mesma medida. Lembrando que os ângulos internos do quadrado também são de 90 graus. E aí, como todos os lados têm a mesma medida, a gente chama simplesmente de lado, tá? E para calcular a área, é o mesmo processo do retângulo, base vezes altura. Só que como os lados são iguais, a gente não chama de base e altura. Então, lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, ou lado elevado a 2, tá? O triângulo. O triângulo, pessoal, existem diversas fórmulas da gente calcular a área de triângulo, de acordo com a sua forma, enfim. Eu coloquei aqui a fórmula que é mais comum, a fórmula mais simples e mais geral, para um triângulo qualquer. Basta que a gente tenha a medida da sua base e a medida da sua altura. Tendo medida de base e de altura, a gente consegue usar essa fórmula, que é base vezes altura dividido por 2. Se vocês observarem, é a mesma fórmula do retângulo, só que dividida por 2. Por que tem essa relação? Olha só, num retângulo, que nós temos aqui a base e a altura, se a gente dividir ele no meio, olha só, eu tenho 2 triângulos. Então, é basicamente a área do retângulo dividida por 2. Bom, pessoal, eu falei para vocês que existem fórmulas diferentes para a gente fazer o cálculo de área de triângulo, porque existem triângulos diferentes, enfim. Eu achei importante a gente colocar aqui um caso especial de triângulo, que é o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que tem um ângulo reto, tá? Por que esse triângulo é importante? Porque com ele a gente consegue fazer uma relação que chama Teorema de Pitágoras.
que é uma relação que nos ajuda muito quando a gente precisa determinar a medida de um dos lados desse triângulo. Então, por exemplo, se eu tivesse que calcular a área desse triângulo, eu posso, tem outras formas, né? Mas eu posso fazer também base vezes a altura dividido por 2. Essa seria a minha base, essa seria a minha altura. Então, a minha área, base vezes a altura dividido por 2. Agora, imagina que eu não tivesse uma dessas medidas para eu poder fazer o cálculo de área. Aí me ajuda o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Num triângulo, dito retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, os lados eles possuem denominações. O lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, que é sempre o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois são os catetos, independente da ordem, tá? O Teorema de Pitágoras, ele me diz que o quadrado da hipotenusa, elevar esse valor da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, elevar os dois catetos ao quadrado e somar, tá? Essa relação, ela é muito importante e ela nos ajuda a descobrir a medida de algum dos lados do triângulo quando a gente necessita disso, tá? Achei importante a gente colocar, pessoal, o último formato que eu vou mostrar para vocês de superfície é o trapézio. Lembrando que existem vários outros, tá? Eu decidi mostrar apenas alguns aqui para vocês. O trapézio, ele é uma figura que tem basicamente essa forma, lembrando que isso aqui é um trapézio isósceles, ele pode ter uma variação na forma, mas de forma geral esse é o formato mais comum que a gente observa de um trapézio. O trapézio, ele possui uma base que é maior e uma base que é menor, tá? As duas bases não são iguais, lembrando que o trapézio também é um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados. E ele também possui uma altura. Então, para determinar o cálculo de área de um trapézio, a gente faz base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, tá bom? Pessoal, agora eu vou fazer assim, eu vou colocar para vocês todas as formulazinhas que eu falei até agora, tá? Para vocês poderem observar com mais calma. E depois a gente vai resolver algumas situações, problemas envolvendo essas figuras e o cálculo de área, tá bem? Situação problema 1. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Bom, de acordo com a situação problema 1, um festival foi realizado em um campo que tem dimensões de 240 por 45 metros, tá? A gente imagina como se fosse um campo de futebol, que tem um formato retangular, tá bom? Se você não desenhou talvez desse formato, não tem problema, desde que você tenha uma dimensão medindo 240 metros e a outra 45, tá? E ele me disse que a cada 2 metros quadrados de área tem 7 pessoas. Então, quantas pessoas tinha no total nesse festival? Então, olha bem, se isso é um retângulo, ele me deu 2 dimensões, então a gente já entende que isso é um retângulo, tá bem? Para calcular a área de retângulo, a gente faz base vezes altura. Eu tenho minha base, tenho minha altura. Então, área, base, vezes altura, certo? Então, a minha área vai ser 240, que é a minha base, vezes 45, que é a minha altura. Lembrando que, como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui nós vamos ter que a minha área é 240 vezes 40. Então, nós vamos ter aqui que dá 10.800 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque aqui tem metros, aqui tem metros. Metros vezes metros, metro quadrado, que é uma unidade de área, tá? Então, quer dizer que a área total do festival é uma área de 10.800 metros. Beleza.
A pergunta do problema é, se a cada 2 metros quadrados eu tenho 7 pessoas, quantas pessoas eu tenho no total? Para fazer isso aqui, a gente pode usar uma regra de 3 simples. Se em 2 metros quadrados eu tenho 7 pessoas, em 10.800 metros quadrados, quantas pessoas eu vou ter, certo? Lembrando que se eu tenho uma área maior, eu vou ter mais pessoas, então é uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, 2 vezes x aqui eu vou ter 0, 0, 56, 7. Dividido por 2 agora, então aqui eu vou ter 3, 7, 8... Então, eu tenho um total de 37.800 pessoas no festival. Lembrando que aqui eu poderia também ter pego 10.800 e dividido por 2, que daria 5.400, e pego 5.400 e multiplicado por 7 pessoas, que também teria dado a mesma coisa. Tá bem? Vamos lá para a situação problema 2? Situação problema 2. Qual a medida do lado de um quadrado, sabendo-se que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área? Bom, pessoal, na situação problema 2, ele quer saber qual é a medida do lado de um quadrado, sabendo que o seu perímetro tem a mesma medida que a sua área. Bom, vamos lembrar o que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura, é a soma de todos os lados dessa figura. Então aqui, lembrando como é um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então o perímetro dessa figura seria lado, mais lado, mais lado, mais lado. Quer dizer, 4 lados, 4L, certo? A área, nós acabamos de ver que a área de quadrado é L elevado a 2. Como eu não sei quanto mede o L, então vai ser isso aqui mesmo. Ele me disse que perímetro e área têm a mesma medida. Então, L ao quadrado é igual a 4L. Isso aqui, pessoal, é uma equação do segundo grau. Eu tenho 1 elevado a 2 aqui, que é o meu maior grau, e é uma equação. Para resolver uma equação do segundo grau, nesse caso é uma equação incompleta, porque a gente não tem o valor do C, que é o termo que fica sozinho, né, sem a letra, a gente tem 2 formas de resolver. Então, olha bem, vou organizar aqui, ó. L ao quadrado, vou passar isso aqui para o primeiro membro, então menos 4L, que é igual a 0, certo? Essa é a forma da minha equação do segundo grau. Falei, a gente pode resolvê-la de 2 formas. A gente pode resolver da forma padrão, que é calculando o delta e fazendo pela fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui nós temos, ó, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4, o valor de C que a gente não tem é 0. Então, delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, nós vamos ter B menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui eu vou ter 16, 4 vezes 1 é 4, vezes 0 vai dar 0. Então, nem tem necessidade de colocar o 0 ali. X, que é igual, na verdade, não é X, é L, que eu estou calculando o valor de L, certo? Menos o valor de B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Então, nós vamos ter que L é menos o valor de B. O B é menos 4, então menos com menos vai ficar mais. A raiz do delta. Se o delta é 16, raiz quadrada de 16, 4, mais ou menos 4. E o A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos o primeiro valor de L. 4 mais 4 é 8. 8 dividido por 2, 4. Segundo valor de L. 4 menos 4 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Esse valor aqui a gente desconsidera. Por que a gente desconsidera? Porque é a medida de lado. Não posso ter um lado medindo 0. Então, a gente já sabe que o lado mede aqui 4, tá? Lembrando que a unidade de medida que o problema me deu, aliás, ele não me deu uma unidade de medida, então a gente considera qualquer unidade de medida. A gente costuma colocar assim, ó, UN, unidade de medida, tá bom? Que aí independe da unidade que está sendo usada. Então, essa aqui é a resolução padrão, mas a gente também pode resolver essa equação incompleta, quando falta o valor do C, por evidência. Como assim?
colocar o que eles têm em comum em evidência. O que esses dois termos têm em comum é o L. Então, a gente coloca o L em evidência numa multiplicação. L. Por quanto eu preciso multiplicar o L para dar L ao quadrado? Por L. Menos. Por quanto eu preciso multiplicar o L para dar 4L? Por 4. Que é igual a zero. Então, o que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz foi escrever isso de uma outra maneira, na forma de uma multiplicação. Porque L vezes L vai voltar a ser L ao quadrado. L vezes 4L é menos 4L. Então, eu só escrevi de uma forma diferente. Por quê? Isso é uma multiplicação de dois termos. Aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. E essa multiplicação dá zero. Quando é que uma multiplicação dá zero? Uma multiplicação só dá zero se um dos dois termos que eu estiver multiplicando for zero. Então, ou o L é zero, ou o L menos 4 é zero. Um desses dois termos tem que ser zero, para que essa multiplicação dê zero, tá? Porque aqui ela está igual a zero. Se o L for zero, a gente vai desconsiderar, porque o L é uma medida de lado, a gente não pode ter essa medida. Se L menos 4 for zero, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, esse quadro que está diminuindo, a gente passa ele para o outro lado somando e a gente descobre que o L é 4. Então, quer dizer, a medida desse quadrado é de 4. Situação problema 3. Em uma vidraçaria, os vidros são produzidos sobre a encomenda, custando R$ 96,00 cada metro quadrado. Para construir o vidro, que ficará em uma mesa no formato de um trapézio, base maior mede 130 cm, base menor mede 70 cm e a altura mede 100 cm. O valor gasto no vidro será de quantos reais? Bom, pessoal, na situação problema 3, a gente tem que uma vidraçaria, um metro quadrado do vidro custa, de um determinado vidro, né, custa R$ 96,00. E aí, vai ser feita uma mesa, que tem um tampão de mesa, né, de vidro, no formato de um trapézio, que tem a base maior medindo 130 centímetros, a menor medindo 70 centímetros e a altura medindo 100 centímetros. Aí a pergunta é, qual é o valor que será gasto com essa tampa da mesa? Então, olha bem, se vocês observarem, aqui está em metro quadrado, aqui está em centímetro. A gente precisa trabalhar na mesma unidade. Então, tanto faz se eu calculo a área primeiro em centímetros quadrados e depois transformo, ou se eu já transformo tudo para metro aqui agora, tá? É indiferente. Para a gente treinar a unidade de área, eu vou calcular em centímetro e vou transformar no final, tá bom? Então, ó, área de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui que a minha área, 130 com 70 é 200, certo? O 100 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 50. E 200 vezes 50, ó, 200 vezes 50. Lembrando que o 200 é dessa soma e o 50 é da simplificação que eu fiz aqui do 100 por 2, tá? 2 vezes 5 é 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a área total da mesa é de 10.000 centímetros quadrados, certo? Se vocês observarem naquela tabelinha de transformação, para a gente transformar de centímetros para metros, a gente tem que dividir por 100 duas vezes, certo? Porque é por 100 para transformar para decímetro quadrado e por 100 de novo para a gente transformar para metro quadrado. Então, se eu dividir por 100 uma vez, ó, eu tenho 100 decímetros quadrados, ok? Se eu dividir por 100 de novo, eu vou ter 1 metro quadrado. Então, quer dizer, a área total dessa mesa é de 1 metro quadrado. Então, qual é o valor que a pessoa vai gastar? Exatamente os R$ 96,00, tá? Se tivesse dado um outro valor, basta que eu multiplicasse por 96 para descobrir qual seria o valor pago. Se a gente transformasse antes, aqui eu teria, ó, 0,7 metros e aqui eu teria 1,3 metros. E aqui, 1 metro. 0,7 mais 1,3 daria 2 metros. 2 metros vezes 1 metro, 2 metros, dividido por 2, 1 metro quadrado, tá? Então, tanto faz se você transforma antes ou depois, beleza? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Beijinhos!